Shalom, meus amigos, um bom dia a todos vocês. Nessa linda manhã na cidade santa de Jerusalém, nós estamos passando pelo portão mais novo da cidade velha. Ele leva justamente esse nome, Portão Novo. Ele não fazia parte originalmente dos portões da velha muralha da cidade de Jerusalém. Ele foi criado muito posteriormente, para ser mais exato, em 1889 pelo Império Turco Otomano. Esse portão ele foi aberto com uma única finalidade: permitir o acesso ao bairro cristão, né? Esse prédio imenso aqui, esse complexo, pertence ao Vaticano. Há uma forte presença cristã aqui nessa região. E ele foi mantido aberto. Ele não tem, evidentemente, as características arquitetônicas dos portões da velha muralha de Jerusalém. Nós temos 8 portões, incluindo esse, né? Enfim, é uma reminiscência histórica da presença turco-otomana, do controle que eles mantiveram sobre Israel ao longo de centenas de anos. E nessa manhã, no qual a cidade de Jerusalém segue bastante fria, nós tivemos, né, esse lindo sol se abrindo, o que me animou a sair para a rua para poder gravar essa mensagem para vocês. Aqui tem um pequeno jardim, eu vou me apoiar aqui nesse jardim para poder transmitir a vocês a minha mensagem de Torá. Como é sabido por todos, nós estamos no segundo livro da Torá, o livro de Shemot, Êxodo. E a paraxá dessa semana, a porção semanal da Torá, é a paraxá Bo. E ela, como todas as outras, nos oferece grandes lições para as nossas vidas. E eu quero, antes de começar a falar propriamente sobre a paraxá Bo, dizer a vocês que, como eu me dedico sobretudo ao estudo da ética judaica, em buscar na sabedoria do povo judeu a ética judaica para compartilhar com todos indiscriminadamente, judeus ou não judeus, ou seja, todos aqueles que buscam na sabedoria judaica uma luz para as suas vidas, eu quero começar dizendo que muitas pessoas me escrevem o tempo todo dizendo: as suas palavras me tocaram profundamente, eu me vi representado nessas palavras. Ao longo dos anos eu recebi centenas de mensagens assim. E eu quero que vocês saibam que eu também, quando estudo a Torá, me sinto representado pelas lições, pela sabedoria, pela narrativa da Torá. Porque a Torá encerra dentro de si todo o conhecimento humano. Portanto, nós vamos sempre encontrar nas lições da Torá parte das nossas experiências existenciais. Por isso é tão comum que, ao ouvir um rabino, um mestre da Torá, o moreno, não importa, que nós imediatamente nos identifiquemos com essas palavras e tenhamos a sensação de que elas são dirigidas diretamente para nós. E eu encerraria essa primeira observação dizendo para vocês o seguinte: que a grande maioria das lições que eu compartilho com vocês, tenho feito isso ao longo dos anos, fazem parte do meu próprio acervo pessoal de experiências. Então, quando eu penso sobre o que dizer a partir de cada paraxá da Torá, eu busco na minha própria experiência as lições que fui adquirindo ao longo dos anos para poder encontrar a dimensão ética mais preciosa de cada uma dessas lições. Então vamos lá, paraxá Bo. E Deus disse, é o primeiro passuque da paraxá Bo. Vá ao faraó, Kadosh Baruch está falando com Moshe Rabbeinu, pois eu deixei seu coração pesado e o coração de seus servos. Um dos grandes questionamentos que os comentaristas da Torá fazem é: se a Kadosh Baruch endureceu o coração do faraó, de modo a não permitir que ele libertasse o nosso povo para servir a Hashem no deserto, como é possível que o faraó pudesse ser, e é assim como o faraó, o seu povo e o seu país, pudessem ser punidos pela teimosia, pela insistência em manter o povo judeu na escravidão? Em primeiro lugar, é preciso entender
que a Kadosh Baruch Hu jamais tira do ser humano o seu livre-arbítrio. Todo aquele que acredita nessa ideia não consegue compreender os mecanismos que a Kadosh Baruch Hu criou no mundo, né, para estabelecer o seu governo. E uma pré-condição para que isso seja possível é que nós tenhamos sempre garantidas condições de tomar as nossas decisões. Mas Átila, a Torá diz que Hashem endureceu o coração do faraó, tornou o coração pesado, de modo que ele não tinha mais a possibilidade de fazer a sua escolha. Muito pelo contrário, meus amigos, Rambam nos explica, com a sua sabedoria, que foi justamente o contrário. O faraó nunca teve a intenção de libertar o povo judeu. Mas vejam, depois de 7 pragas que literalmente destroçaram o Egito, Hashem transformou a água em sangue, depois Hashem lançou a praga das rãs, depois Hashem lançou a praga dos piolhos. Os magos e feiticeiros do Egito já haviam dito ao faraó: ninguém pode manipular um piolho. Você pode até treinar uma pulga, mas um piolho não. Então os próprios conselheiros do faraó já haviam alertado ele: existe aqui uma força, né, superior. Isso aqui não é um truque, isso aqui não é uma mágica, não é uma feitiçaria. Só o Criador dos mundos pode controlar os piolhos. Mas isso não foi evidentemente suficiente para convencer o faraó, e depois veio as moscas, e depois veio a peste que matou o gado, e depois vieram as úlceras e feridas sobre todo o povo do Egito, e depois veio o granizo com fogo. Meus amigos, depois das 7 primeiras macotes, o faraó estava vencido, de joelhos, completamente rendido, e os seus conselheiros diziam: mande esse povo para o deserto. O Egito está destruído, nós não temos mais condições de resistir, de opor resistência a essa força. Mas nós sabemos que o faraó, de livre e espontânea vontade, jamais libertaria o nosso povo. O que Hashem fez? Hashem deu ao faraó uma força superior. Ele deu uma força superior para que ele fosse capaz de ir contra justamente a coerção que a Kadosh Baruch Hu exercia por meio das Makot para libertar os filhos de Israel. Hashem não tirou do faraó o livre-arbítrio, ao contrário, deu condições para que o faraó pudesse continuar exercendo livremente aquela que era a sua vontade. E ele resistiu. E vieram os gafanhotos, e veio a praga da escuridão, e veio o Behorot, a praga dos primogênitos, a última. Aí sim, aí o faraó, depois de perder o seu primogênito, depois de todos os primogênitos do Egito morrerem, tanto os seres humanos quanto os animais, os poucos animais que ainda se encontravam vivos, aí então o faraó deu a ordem para que o nosso povo saísse do Egito. Mas por quê? Por que Hashem fez isso? O objetivo, e a própria Torá revela na sua narrativa, era colocar os seus milagres entre eles. Hashem precisava, né, que todos esses acontecimentos tivessem lugar na história humana. E a Torá nos ensina que o êxodo do Egito e aquele Pessa, o primeiro Pessa que nós vamos celebrar ainda no Egito, quando nós, né, realizamos o Corban Pessa, tinha por finalidade permitir que hoje nós pudéssemos contar aos nossos filhos os acontecimentos que tiveram lugar, ou seja, a forma como Hashem, com sua mão forte, libertou o nosso povo. Imagine uma outra história, no qual Moshe Rabbeinu sai de Midian, chega no Egito, encontra o faraó e diz para ele: olha, eu represento Hashem. E o faraó diz: ó, Hashem, eu conheço esse Deus, ele é um Deus poderoso. E o que exige de mim esse Deus? Que você liberte o nosso povo e permita que ele vá ao deserto, todo o povo, todo o seu gado, para que a gente sirva e glorifique o Criador. E o faraó diz: sim, é claro que eu autorizo. A história do povo judeu teria sido completamente outra. Nós nem podemos imaginar algo assim, a não ser por meio de um mero exercício teórico. A história da humanidade, segundo a Torá, tem muitos inícios. Evidentemente, o surgimento de Adão, Rishon e Rava marcam um desses inícios, mas o êxodo do Egito também é um ponto de partida para a história do povo judeu. Mas o mais importante é entender isso, que o faraó teve meios
ao ter o seu coração endurecido, teve meios de resistir à coerção de Akadosh Baruch Hu. Ou seja, Deus deixou claro a Moshe, quando disse a Moshe, vá ao faraó que eu endureci o seu coração, Deus disse a Moshe claramente que ele, o Criador dos mundos, estava por trás das dificuldades que os filhos de Israel estavam enfrentando. Hashem nos lançou na escravidão e ele também nos libertou. Mas ele não nos libertou para que nós fôssemos livres. Ele nos libertou para que nós o servíssemos. Nós somos Eved Hashem, nós somos escravos do Criador. A razão da imortalidade do povo judeu é essa. Nós existimos para servir a Hashem. Porque imaginem que cada um de nós estivéssemos vivendo agora mesmo no Egito, um tal grau de opressão. Eu não preciso dar detalhes do que o faraó fazia com o povo judeu. E o povo egípcio recebeu a devida punição por todos os crimes que cometeu contra o povo judeu. Mas imagina que nós estivéssemos vivendo essa opressão, nós olharíamos para o céu. Provavelmente um céu tão bonito como esse, no dia de hoje, nós perguntaríamos, quando é que isso vai acabar? Quando é que isso vai ter fim? E Hashem diz a Moshe, revela a Moshe, próprio Deus revela a verdade, que ele realmente sempre esteve e continuava no comando dos acontecimentos. E qual é a primeira lição que nós tiramos disso? O que nós aprendemos? Quando nós queremos fazer a coisa certa, muita atenção que eu vou dizer agora, quando nós queremos fazer a coisa certa, Hashem envia para nós imensas dificuldades. E ele envia essas dificuldades de maneira intencional. E nós podemos perceber isso de uma forma muito simples. Nós olhamos para algumas pessoas e vemos que essas pessoas têm uma vida toda errada, né? Que é uma vida cheia de transgressões, que é uma vida completamente afastada de Hashem. Mas impressionantemente essas pessoas vivem como se estivessem no mar de brigadeiro, céu azul, mar calmo. Elas recebem todas as bênçãos. Elas vivem sem dificuldades, muitas delas em riqueza, têm muitos filhos, têm glória, têm fama, têm poder. E você aí do outro lado da câmera, assim como eu, que quer levar uma vida reta, uma vida correta, é só problema, é dificuldade, é desafio, é obstáculo e o tempo todo. E você se livra de um, você vence um teste, vence um desafio e surge o outro. É uma expressão do amor de Hashem. Essas dificuldades são intencionais. Uma pessoa que se desligou do Criador, que não quer se comunicar com o Criador e estabelecer com Ele um relacionamento, é evidente que de alguma forma o Criador acaba se afastando dessa pessoa. Mas se você busca uma vida sancionada pelas leis divinas, o Criador vai te testar o tempo todo. Por quê? Porque Hashem, que tem esse poder, busca apenas o nosso bem. E por isso, ele mantém nas nossas vidas as dificuldades. Eu já disse isso aqui algumas vezes ao longo dos anos. Uma pessoa que por um período superior a 60 dias não enfrenta nenhuma dificuldade tem alguma coisa de errado. Uma pessoa que não é submetida regularmente a algum teste, algum desafio, eu não estou dizendo que devem acontecer o tempo todo terríveis catástrofes na nossa existência. Esses testes, eles acontecem de uma forma apropriada para a experiência espiritual que cada um de nós deve ter nesse mundo. E é por isso que são testes diferentes para cada um de nós. Alguns vão ter filhos autistas, alguns vão nascer com problemas físicos graves, alguns vão ter dificuldades financeiras, outros vão ter conflitos familiares, outros vão ter conflitos no trabalho, alguns vão ser perseguidos nos países em que vivem. Cada um de nós é testado de acordo com as experiências existenciais que aquela alma deve atravessar no mundo físico. Mas muitas pessoas equivocadamente acreditam que a oposição ao bem, ou seja, o mal, revela a fraqueza de Deus, e é justamente o contrário. Quando Hashem dá aos homens paciência, força, resiliência, resignação, capacidade de vencer os desafios por meio de habilidades, capacidades,
né, de bênçãos que descem dos céus, o que o Criador está fazendo é nos oferecer condições de irmos contra a nossa vontade. Eu não nasci numa família religiosa. Meus pais eram judeus, mas eles não eram religiosos. Portanto, eu comi carne de porco muitos anos na minha vida. E vocês acham que eu não acho que é gostosa a carne de porco? Vocês acham que eu não acho gostoso, né, um hambúrguer de carne? Eu já sou vegetariano há muitos anos, mas antes de me tornar vegetariano, eu comia hambúrguer de carne com queijo, que é uma proibição da Torá, misturar carne com queijo. Eu não deixei de achar que esses alimentos são saborosos, mas eu tenho que lutar contra o desejo de transgredir a Torá, porque o povo judeu foi proibido o consumo de carne de porco, de carne de lebre, de misturar leite com carne, e existem 613 obrigações na Torá para cada judeu. Então, quando Hashem dá a força para cada um de nós e também para os noéticos para cumprir as leis noéticas, essa de fato é uma manifestação de amor muito mais profunda do que simplesmente a obliteração do mal. Imaginemos que agora, nesse instante, todo o mal fosse retirado do mundo, que nós recebêssemos de presente isso sem nenhum esforço, sem merecermos, se nos empenharmos nesse objetivo. Que espécie de crescimento, que espécie de evolução a nossa espécie estaria experimentando. Eu sei que muitas pessoas pensam o contrário, que seria mais fácil que tudo fosse como o Jardim do Éden, que os anjos preparassem as refeições aos homens. Mas isso você pensa porque está investido, ou melhor, revestido, de uma pele, né, de um corpo físico, porque a sua alma não pensa dessa forma. A sua essência, a sua centelha divina, que é parte do Criador, não acredita nessas facilidades. Eu gostaria de acrescentar uma breve história para mostrar o princípio que eu acabei de compartilhar com vocês. Certa vez, um grande rabino precisava levantar uma vultuosa quantia de recursos, precisava de fazer uma arrecadação por uma causa urgente. E esse rabino pede ao seu filho, então, que vá buscar aquelas pessoas na comunidade judaica que normalmente fariam doações para ajudá-lo. E o filho sai. Mas muito pouco tempo depois, o filho retorna a casa e o pai, esse grande rabino, se surpreende e pergunta ao filho: você conseguiu arrecadar essa quantia toda em tão pouco tempo? Por que você voltou tão cedo? E o filho, que também era um rabino, evidentemente, diz ao pai: olha, eu não consegui arrecadar todos os recursos, mas tão logo eu comecei a buscar esses recursos, foi como se as pessoas literalmente jogassem dinheiro em mim. Simplesmente eu não enfrentei qualquer resistência para arrecadar esses recursos e acabei percebendo que essa causa tão urgente talvez não fosse tão santa assim. Porque se fosse tão santa, se fosse tão urgente, certamente teria sido muito mais difícil de fazer essa arrecadação. Como os americanos dizem, não há almoço grátis, né? Nada que é fácil tem valor de fato nas nossas vidas. E nós vivemos nesse mundo onde existem tantos faraós por aí, sobretudo questionando quem é Deus para que eu faça aquilo que ele me ordena. As palavras imemoriais do faraó ainda soam aos nossos ouvidos e elas são repetidas o tempo todo, em toda parte. Mas o fato de existirem esses faraós, de existirem esses homens e mulheres que negam a Deus, não exclui a existência do Criador ou significa que nós fomos abandonados por Hashem. Muito pelo contrário, meus amigos, Deus está sempre agindo agora mesmo nos bastidores, sempre para o nosso bem final. Da mesma forma como ocorreu no Egito. Hashem montou todos aqueles acontecimentos, todo esse teatro, por assim dizer, para que o nosso povo vivenciasse a experiência da escravidão e para que ele também fosse libertado de uma forma milagrosa, para que nós nos preparássemos para uma missão
que já dura mais de 3.300 anos e que ainda não está concluída. Por isso, eu quero concluir dizendo a vocês, tenhamos orgulho de apontar, sobretudo para os céus, para Deus, e dizermos: este é o meu Deus, e eu o glorifico. Shabbat Shalom, meus amigos.